Olá meus amigos, me chamo Lúcio, sou um dos desenvolvedores-chefes do nosso projeto RP da Paiva System, o PSRP. E nesse início dessas videoaulas estaremos fazendo uma série de videoaulas demonstrando as funcionalidades que o sistema da Paiva System tem a oferecer para os nossos clientes. Então vamos iniciar primeiramente com o módulo comercial, que atende tanto a loja de conveniência, quanto loja de materiais de construção, papelarias, mercadinhos, supermercados e tudo mais. Tá? E todo módulo comercial pode ser trabalhado tanto para PDV de outros ramos, tanto na parte de venda de tecidos e tudo mais. Então ele engloba vários setores. Então iniciaremos aqui demonstrando alguns cadastros básicos, tirando dúvidas em relação a isso. E o primeiro passo a nós fazermos é entrar com o nosso usuário e senha padrão, que é o caixa 123. O sistema em si, ele tem um layout principal, que é justamente esse, com as tabelas que nós trabalhamos na nossa movimentação, ok? E vamos demonstrar nessa videoaula como fazemos a parte de clientes e fornecedores. Clientes podem ser trabalhados tanto para emissão de notas fiscais, como na pré-venda, como no PDV, e também no contas a receber, nosso financeiro, quando a gente faz um faturamento e tem um financeiro a ser recebido por um determinado cliente. E os fornecedores, quando nós temos, por exemplo, entrada de notas fiscais, quando a compra da nota fiscal é realizada, nós damos entrada e nós precisamos cadastrar um fornecedor para esse registro, ok? Ou para o contas a pagar, quando temos um acerto de um determinado pagamento. Por exemplo, temos um contrato que nós vamos pagar de aluguel, então cadastramos o fornecedor e geramos um contas a pagar em determinadas parcelas. Então aqui no nosso cliente fornecedor, tanto os registros de cliente quanto fornecedor são colocados nessa parte do sistema. Azuis, fornecedores; pretos, clientes. Então podemos iniciar clicando, por exemplo, para iniciarmos um cadastro, incluir, e ele te traz toda uma tabela de cadastramento, com formas de nome, razão social, nome de fantasia, RG ou inscrição estadual, CNPJ e CPF. Aqui nós definimos o tipo de registro, se vai ser um cliente, um fornecedor, ou ambos, seja cliente e fornecedor, tá? E fabricante, que ele trabalha com a mesma parte de fornecedor. Vamos criar um fornecedor, vamos imputar uma informação de um CNPJ, ok? E vamos aqui clicar em buscar informações do CNPJ. O sistema ele trabalha com um web service automaticamente da Receita Federal. Então ele traz os dados, como rua, bairro, CEP. Se a empresa tiver com uma atividade, um status diferente de ativo, o sistema vai demonstrar: olha, essa empresa está ativa, está irregular, foi baixada e tudo mais, tá bom? Feito isso, ele lhe traz todas as informações. E a outra forma de pesquisa é pelo CEP. Então o sistema ele também trabalha com o web service dos Correios, informando o CEP, e clicando nesse link ele traz informações para vocês também. Feito isso, o sistema traz também, por exemplo, data de aniversário ou fundação do registro. No caso seria esse CNPJ, que foi fundado em 2010. Tá? Aqui é a parte financeira que a gente pode trabalhar para clientes, tanto a parte de contratos iniciais, gerar um contas a receber de um determinado cliente para fazer recebimento no contas a receber. Aqui informações de administrativos, que a gente consegue colocar vinculado a esse cadastro, a esse controle desse cliente fornecedor. E a parte de outros endereçamentos, caso seja necessário, por exemplo, para a questão de entregas e tudo mais. Aqui uma coisa, esse campo de fornecedor do registro, para funcionário vendedor, que no caso, por exemplo, eu posso definir que um determinado usuário funcionário vai ser responsável pelo controle desse cliente fornecedor, Então posso gravar, o sistema automaticamente checa se tem o CNPJ registrado, se não tem, ou se não tiver, ele vai fazer o vínculo para cá, tá bom?
aqui nós cadastramos esse último fornecedor. Então eu posso clicar 2 vezes para a questão de alterações, né, ele traz para vocês, ou eu posso selecionar um registro e apertar alterar para ele trazer para nós aqui também, tá bom? O sistema ele não tem a opção de excluir, tem a opção de cancelar e inativar. Então eu posso selecionar um registro e apertar inativar para ele não ser trabalhado em mais de uma parte do sistema. Entrada de notas, contas a receber, contas a pagar, emissão de nota fiscal. Se eu confirmar esse registro, ele vai ficar inativo. Então ele some desse registro aqui, tá? Aqui é a parte de impressão, que eu posso imprimir o filtro que eu quero, que eu estou trabalhando, tá? Por bairro, por cidade, por exemplo. Aqui eu vou clicar filtro por bairro. Então tem um bairro que são em brancos, que ele foi registrado. Então eu posso definir, por exemplo, os meus clientes fornecedores que habitam no bairro Adrianópolis, Alvorada, Amazonino Bento, que são bairros da nossa cidade aqui de Manaus, tá bom? E eu posso vir aqui, por exemplo, e em filtro por cidade. Então ele traz, por exemplo, cidade de Jundiaí, Manacapuru, Manaus, e todos os registros ele faz essa quebra por cidade também. A gente tem uma visão, né? Aqui eu posso ter, por exemplo, clientes por vendedor. Então ele traz os clientes fornecedores que estão sendo trabalhados aí por vendedor também. Então, por exemplo, o vendedor Gelma trabalha com a Carvalho, o vendedor funcionário Liz trabalha com a Elisângela Natal. Então a gente tem essa opção no sistema também. E aqui a parte de filtros, onde a gente pode, por exemplo, colocar aqui o nome, razão social que começa com a letra E. Ele te traz todas as informações. Posso, por exemplo, clicar aqui com a letra A, com o nome fantasia, que é o Avelino, Atacadão, Amazon Rio. Eu posso simplesmente querer todos os clientes, ou fornecedores. Se eu quiser só cliente, ele traz informações. Preto é cliente e azul fornecedor. Posso vir aqui, ó, cliente, trazer, deixar marcado fornecedores também. E ele faz essa pesquisa para nós, tá? Categoria que é um registro que a gente coloca se é comércio, drogaria, transporte, SEAC ou que é justamente esse registro que a gente coloca aqui, ó, é nessa parte de categorias do nosso sistema, tá bom? E a parte, por exemplo, de log, que a gente faz o registro tanto de cadastros, alterações. Aqui, por exemplo, nós fazemos o cadastramento. Aliás, ele mostra que foi feito o cadastramento por determinado usuário. E aqui, no caso, foi feita uma alteração pelo administrador, que no caso seríamos nós, demonstrando aqui a categoria de 0 para 1 que eu registro. Então, nessa parte nós conseguimos visualizar as informações de clientes e fornecedores, tá? Como fazemos o nosso cadastro, alterações, inativação e filtros relativos ao nosso sistema, tá? Mais para frente vamos abordar como fazemos a geração de contas a receber, contas a pagar e entrada de notas, tá? Mas fica para uma próxima aula na parte financeira, para não ficar muito extensivo o nosso vídeo, tá bom? Forte abraço e até.